Quando a gente começa a perceber que as nossas sombras, as nossas inseguranças, elas não nasceram sozinhas, elas foram semeadas em um solo coletivo, a gente começa a entender o tamanho dessa cura que a gente está buscando fazer aqui. Então, nessa aula, eu quero convidar vocês a expandirem comigo o olhar sobre as sombras. Que elas não começam só nas nossas experiências pessoais. A sombra nasce de uma estrutura muito mais ampla, de um campo muito maior, de um campo coletivo que nos moldou muito antes da gente saber quem a gente é. E é justamente isso, por isso que acessar essas raízes é tão profundo, porque a gente não está só curando os nossos padrões, buscando contemplar e aceitar as nossas sombras, a gente está interrompendo ciclos muito maiores, porque a sombra, ela é um processo compartilhado, não é só nossa, ela nasce não exclusivamente das nossas experiências reprimidas, existe todo um background, um caminho que a gente precisa considerar quando a gente está conhecendo um pouquinho mais sobre essa região escura da nossa psique. Tudo começa pelo modelo de sociedade que a gente vive. Por isso que é importante a gente compreender que todos nós vivemos em uma espécie de névoa mental, coletiva, que influencia tudo. A nossa família, a nossa escola, a própria coletividade, a própria sociedade. Essa é uma névoa que nos traz um conjunto de premissas, que a gente é criada sobre essas premissas, acreditando que são premissas corretas e que nos faz crescer apartadas, né, separadas do nosso potencial, desconectadas da nossa intuição, mantendo a gente altamente frágeis, altamente sugestionáveis. Então esse é um terreno fértil para que as sombras elas comecem a ser semeadas, as sombras pessoais, né? É um terreno árido, onde a gente tem uma série de crenças que começam a moldar a desconexão com a nossa inteireza. Por exemplo, você precisa ser diferente daquilo que você é, como se houvesse um ideal no qual você não se encaixa nesse ideal por apenas ser quem você é. Conforme você vai se moldando e se afastando daquilo que você é, o seu poder interior, a sensação de saber quem você é, vai se perdendo junto com a sua necessidade de se encaixar. A sua energia vai sendo gasta tentando se encaixar dentro de uma norma. A segunda premissa é que a gente é criada dentro de um pensamento, de um conceito de que existe melhor e pior, existe mais e existe menos. Então a gente tem uma sensação dentro da gente que a gente sempre é menos. Isso faz com que a gente trabalhe muito para ser mais. E quem decide se esse trabalho que a gente está fazendo, se ele está bom ou não, são os outros. Então aqui também já nasce uma raiz de uma comparação, de uma inveja, que ela é acompanhada de sentimentos de não merecimento, de inferioridade. Também tem uma forma, né, da gente aprender que a gente tem um demônio interno dentro da gente. Não importa o que a gente faça, quanta energia a gente gaste, a gente tem sempre esse demônio vivo, que é o fracasso. A gente sempre pode errar. E a gente tem que ter medo de errar. O medo desse fracasso acaba imobilizando as nossas ações autênticas. Então, vocês percebem que a sombra é um enredo muito maior que as experiências não digeridas da nossa vida, da nossa primeira infância, é uma cadeia de controle, que ela vai agindo no pano de fundo da nossa consciência coletiva, gerando medo, gerando culpa, né? Que são os dois pilares, os principais sentimentos relacionados à escassez. Então, todas as vezes que a gente tenta quebrar essa cadeia de controle dentro da nossa psique, a gente vai sentir culpa por sermos diferentes de uma norma que foi colocada na sociedade que a gente vive, que é a norma correta.
Tudo é proveniente da gente estar desconectado da nossa inteireza. A gente quer ser boa, a gente quer ser aceitável, e com isso a gente renega cada vez mais o nosso lado sombrio, o nosso lado inadequado. Se quando a gente era criança, a gente se comportava de uma determinada forma, que ela não era aceitável pela nossa família, a gente reprimiu essa forma. E essas experiências, elas se tornaram não digeridas. A sombra também continua ganhando força através dos nossos julgamentos familiares. Então, são pequenas fraturas no sentimento de pertencimento. Quando a gente sente que a gente não pode expressar a nossa dor, a nossa raiva, quando a gente sente que a gente aprendeu a agradar para a gente ser amada, quando a gente sente que a gente vive em ambientes onde o nosso corpo não se sente seguro para simplesmente ser ele mesmo. Então tudo isso, todos esses sentimentos, eles foram construídos no primeiro setênio da nossa vida. A gente não tinha uma consciência racional do 0 aos 7 anos. Essas impressões, elas foram captadas no campo pelo nosso corpo físico, sem palavras. Só sentindo a vibração do ambiente que a gente viveu e que a gente cresceu. Então, o nosso corpo, como templo de uma alma encarnada, registrou tudo isso. A camada mais profunda das nossas sombras é totalmente inconsciente. Porque não necessariamente elas são provenientes das nossas próprias experiências, entendem? Elas são provenientes do ambiente que o nosso campo energético absorvia essa informação. E isso acabou sendo plasmado ali no nosso sistema nervoso, nos nossos músculos, no nosso instinto, muito antes da gente ter a nossa mente racional estabelecida. Por isso que é exatamente nesse campo que a gente vai atuar com esse curso. O que você sente como uma falha sua, talvez seja só o reflexo de um sistema que te ensinou a desconfiar de você mesma. Quando a gente olha para essa sombra coletiva, a gente acaba entendendo que o nosso corpo, ele não está quebrado. Ele está condicionado. É com esse olhar um pouquinho mais compassivo e amplo que a gente vai seguir juntos, entrando agora, né, nessas raízes que sustentam essa confiança no nosso corpo, essas 6 necessidades básicas que a gente precisa nutrir. A cada camada que a gente vai reconhecendo, a gente vai retirando um véu. E o caminho vai ficando mais claro. É no lugar onde apagaram a tua luz que você tem a oportunidade de começar a brilhar.